Ele já está aqui nos estúdios, como eu já anunciei no Twitter. Mário Sabino, que não teve alta médica, mas coloca o dever acima de tudo. Ele não ia deixar vocês na mão, porque o antagonista não deixa vocês na mão jamais. Sempre alerta. E essas teorias conspiratórias de vocês ontem no chat, é que ele não estava bem de saúde. Não é isso, Mário? Tô gripado. Só isso. Nada mais do que isso. Está gripado, mas está em forma, como vocês estão vendo nos posts. E então, hein? Então... Quem vai mal de saúde aí é a Orcrim, né? A Orcrim tá hoje, entre ontem e hoje, aliás, nos últimos dias, né? A Orcrim vem sendo desbaratada no seu discurso falacioso, né? Caindo mitos, né? Caindo máscara. Exatamente. Aquela história, a Lava Jato só persegue o PT. Não vai atrás dos outros partidos. A Lava Jato só persegue o PT e tinha também o outro discurso, né, Madeleine? Que é a Lava Jato vai salvar o Lula e não persegue o PT. É verdade. Não é? É. Não é. A Lava Jato não persegue, aliás, o termo perseguir, o verbo perseguir está errado, né? A justiça não persegue, a justiça, ela investiga, julga e sentencia, né? Que é o que está sendo feito desde sempre, né? Porque agora está caindo por terra todos esses argumentos de que a Lava Jato tem viés político, que a Lava Jato é tendenciosa, que a Lava Jato vai salvar fulano, Beltrano e Cicrano. Esquece. Tinha lá gente de toda... A gente tem, ó, no antagonista, vocês vão lá e olham nos posts, porque a gente fez divisão por partido, divisão por estado. Exatamente. Divisão pelo que vocês quiserem aí para ficar mandando agora, no WhatsApp. Tem de tudo ali. Agora, é indubitável, e agora, tanto o depoimento, né? O depoimento do Marcelo Odebrecht ao Sérgio Moro. E agora, as delações, né, da Odebrecht, inclusive do Marcelo, do Emílio Odebrecht, do Hilberto, do Alexandrino, do Benedito Júnior, todos os executivos da Odebrecht, né, que agora, hoje foram liberados e que nós estamos colocando no ar, assim como outros jornais, essas delações, né, elas mostram claramente que o esquema, né, que já era existente, que preexistia, né, esquema de favorecer político, financiar político, achar dois, sei o que, contrapartida disso, contrapartida daquilo. Por exemplo, o FHC é citado como tendo recebido no Caixa 2, recursos não contabilizados, né, em 93 e 97. Né? No entanto, o esquemão aumentou, decuplicou de tamanho sob o senhor Lula. Isso está claro, né? Está evidente. Então você tem, por exemplo, dois aspectos que são impressionantes quanto ao Lula, que estão vindo à tona, né? É que, de fato, a planilha amigo revelada pelo antagonista, né, tinha ali, em determinado momento, 40 milhões de reais, que eram para serem usados pelo Lula, e aí eram para serem usados tanto para ele pessoalmente, como para ele comprar gente dentro do PT, ou comprar gente de outro partido, fazer o que ele quisesse, né? Esse dinheiro era administrado pelo Antônio Pallotti, né? E em determinado momento tinha um saldo de 40 milhões e chegou a ter um saldo depois, lá no final, de 10 milhões. Ou seja, dá para depreender que o Lula, desse dinheiro, de propina, né? Ele retirou 30 milhões. A outra coisa, um dos outros aspectos surpreendentes é que, a mando do Lula, o Paulo Bernardo procurou o Marcelo Odebrecht para pedir ao Marcelo Odebrecht 40 milhões de dólares em troca de uma linha de crédito para o Odebrecht no BNDES para Angola. E o Marcelo Odebrecht negociou e fez a coisa por 36 milhões de dólares. Então, isso é só para dar uma ideia de como as coisas estão evoluindo assim, rapidamente, né? Não, e casos assim, e aí ele falando aqui, o que eu fiquei chocada, Maria, ele falando assim, essa história do aviso Lula lá, que eles descontaram já tanto da conta que eu não vou poder doar para a campanha. O dinheiro era deles. Exatamente. Era uma conta corrente. Que é isso? Né? Tinha entradas e saídas. Aí falou, olha, peraí, vocês estão sacando demais, né?
Outro aspecto que está claro agora, aqui, as tais palestras eram pagamentos, não pelas palestras, né? Mas pagamentos pelos serviços prestados pelo Lula à Odebrecht. Era uma maneira escamoteada, né, de pagar ao Lula propina, né? Era a palestra propina, ou a propina palestra, né? Isso tudo agora vai ser investigado. O Lula todos os pedidos de inquérito do Lula, dentro desse âmbito, foram encaminhados pelo Edson Fachin para a Justiça Federal de Curitiba, do Paraná, ou seja, o juiz Sérgio Moro, e ali a coisa deve ferver, né? Ali a coisa deve ferver. E aí também tem o outro mito que caiu, que é o seguinte, não é que todo mundo roubou milhões e vocês estão me enchendo por causa de um pedalinho. Não, São 11 inquéritos. 12. Ué, cada hora que eu fecho, eu espirro, aparece mais um. Então, na verdade, ontem, por exemplo, quando o Estadão deu furo com os depoimentos, né, os depoimentos, não os depoimentos, os pedidos de inquérito do Fachin, né, que continham já, evidentemente, conteúdos das delações. Num primeiro momento, nós tivemos depois acesso ao material, parecia que o Lula, e nós fomos os primeiros a dar quanto ao Lula, né? Parecia que o Lula, ele é alvo, o Lula é alvo de investigação, né, de pedidos de abertura de inquérito em 6 inquéritos. Muito bem. Só que depois você pode acrescentar esses 6, mais 6, em que ele não é alvo específico, ele está no meio, dos quais o mais forte é o de organização criminosa, porque tem ele e outros do bando, né? Então, assim, a investigação, certamente, se tudo proceder como se deve, vai pegar o Lula como um dos integrantes da Orcrim. E assim vai em outros 5. Então, no total, são 12. 6 em que ele é alvo específico de investigação e outros 6 em que ele está embolado com outros. Além desses 12 pedidos de inquérito, é bom lembrar que o Lula é réu, né, no Paraná, em função do triplex. Aí ele tem a questão também da obstrução de justiça, da compra da MP da Zelote. Então tem mais uns 3 ou 4 inquéritos, ou em que ele já é réu, ou que ele está em vias de se tornar réu. Então, assim, é muita coisa para um inocente. E para dizer que é tudo perseguição, porque não são assim coisas que um falou, o outro falou, é tudo documentado. E assim, o depoimento da família Odebrecht, sabe o que me choca? A naturalidade. Então, eles estão falando como se ele tivesse sentado contando, olha, eu fui ao mercado hoje, comprei ali meia dúzia de cebola, comprei ali um frango, vou fazer uma torta hoje. Mas é tudo uma questão de referência, né? É tudo uma questão de referência. Primeiro que... Eles fizeram um assalto que eles estão fazendo. Se você pega o livro escrito pelo Augusto Nunes sobre a vida do Samuel Weiner, Minha Razão de Viver, Samuel Weiner, getulista, né? Dono de jornal, ele, jornalista famoso da década de 50, 60, né? O Samuel Weiner conta, em determinados episódios, como ele ia pegar mala de dinheiro de empreiteira. Quer dizer, as empreiteiras no Brasil, elas cresceram sob o poder, né? Não importa na mão de quem tivesse. Isso aconteceu antes do regime militar, aconteceu durante o regime militar, como eu disse aqui já, né? Em 93 já queriam fazer uma CPI da Odebrecht, e os militares, ainda com poder de pressão, eles brecaram, né? E floresceu de uma maneira, assim, como um cogumelo, né? Durante o governo do PT. Então, assim, o esquema... Então, os Odebrecht, por exemplo, eles são de uma linhagem de corruptores. Eles tentam se vitimizar, mas eles são de uma linhagem de corruptores. Essa é a verdade, né? No entanto, nunca encontraram um terreno tão fértil como sob os governos do PT. Aliás, os governos, porque o Lula é o maior implicado, mas a senhora Dilma Rousseff também é implicada nas delações e de uma maneira bastante complicada,
né? Ela é acusada, inclusive, de favorecer uma empresa que doou para ela na licitação da hidrelétrica de Jirau. Quem diz isso é o Emílio Odebrecht. E aí foram pedir ao Lula para que intercedesse. Então, assim, a Dilma sabia, a Dilma participava. Não... Agora, essa defesa do Lula, né, esse senhor, esse advogado aí que briga com o Moro e tudo mais, é importante que vocês tenham em mente o seguinte: o que eles estão fazendo é uma defesa, sem querer ofender os portugueses, mas à la portuguesa, ou seja, literais, né? O português, Portugal, ele é literal, né? Eles não saem muito da... São assim, absolutamente... A loja fecha hoje? Não, você chega lá, tá fechado. Como assim tá fechada a loja? Não fecha porque não abre. Não fecha porque não abre, exato, esse tipo de coisa. Então eles estão fazendo a defesa portuguesa, né? A defesa portuguesa consiste no seguinte, por exemplo, do que vocês acabaram de ouvir. Mas o senhor Marcelo Odebrecht, o senhor Pallotti, pediu propina, falou em propina. Não, ele não falou em propina, mas tinha a contrapartida que ele sabia. Na verdade, é porque existiam eufemismos, né? Ninguém falava em propina. Me dá uma propina aí. Não é assim. Contrapartida. Contrapartida é um eufemismo para propina. Outra coisa que eles estão se apegando também, que o Lula se apega. Eu duvido que haja um empresário no Brasil que possa me acusar e que eu pedi dinheiro para ele. De fato, o Lula não pediu dinheiro diretamente. Ele tinha o Pallotti para isso. Ele tinha outras pessoas para isso. Aliás, no caso do Pallotti, o que mais o assusta é justamente a colaboração premiada que o Pallotti pode estar negociando com a justiça. Porque se o Pallotti fala, não sobra, aí que não sobra nada mesmo do Lula. Já não sobrou, mas aí vira pó. Você entendeu? Porque o Pallotti era o operador. Inclusive, já temos notícia de que houve uma discussão ali do advogado com o Pallotti, porque é o mesmo advogado, né? Do Lula e do... Então. E o Pallotti, ao que consta, parece que não quer pegar essa cana toda aqui, que vai pegar se não abrir a boca. Agora, já há provas. Outra coisa que a gente ouve, você desculpe, Madeleine, mas outra coisa que a gente ouve é o seguinte: mas agora falta conseguir as provas contra o Lula. Muito bem. Estamos no pedido, veja, isso é pedido de abertura de inquérito. Agora ocorrerá investigação. Investigações vão acontecer. No curso dessas investigações, né, além das provas testemunhais, que são provas, atenção, existem 3 tipos de prova: prova testemunhal, prova circunstancial e prova material. Vamos repetir aqui. Para você fechar um acordo de delação, não basta você ir lá dizer. Senão fica fácil. Você pode acusar falsamente, né? Não, você tem que ter as provas materiais e as provas circunstanciais. Tudo está muito bem circunstanciado e muito bem materializado. Então não é bolinho, não. É por isso que eles estão histéricos, os acusados. Porque eles sabem que não dá mais para dizer, agora é a palavra de um delator. Já há inquéritos sendo abertos. Isso é muito mais do que a palavra de um delator, doutora. Para o juiz acatar, para a PGR levar isso, e para o ministro acatar, é porque já há provas suficientes para a abertura do inquérito. E deve haver provas suficientes para condenar boa parte desses implicados. O que a gente vê também ali, esse trecho do depoimento do Emílio Odebrecht que eu senti, é que na mudança do governo do Lula para Dilma, eles tiveram, pela primeira vez nessa propinocracia deles, que pelo que eu vi ali dos depoimentos, vem desde Pero Vaz de Caminha, eles tiveram uma situação atípica, porque diz o Marcelo Odebrecht que eles sabiam que o Lula, mesmo fora do governo, ia continuar fazendo demandas. E por isso ele criou esse esquema de conta corrente. Então, na verdade, ele saiu de uma lógica em que era o relacionamento e o jogo de cintura e a negociação caso a caso, para uma lógica em que eles tinham um teto. E isso criou um problemão com a presidente Dilma, que aí o outro foi acertar por meio do coach do Luleco. E é isso que a gente vê. Na verdade, a gente teve 2 centros de poder do PT durante o governo Dilma
E eles começaram a drenar dinheiro loucamente por meio desse esquema. Teve que abrir mais a torneira. Não, o que é interessante é o seguinte, para você provar e perceber que a corrupção era sistêmica, que o sistema de corrupção era sistêmico dentro do PT, porque o PT tinha um projeto de poder, né? Um projeto de se perpetuar no poder. E para financiar esse projeto de poder, ele fazia uso da corrupção mais desbragada dentro das estatais e de ministérios e tudo mais. O que é interessante é que você vê que o dinheiro foi transferido de um presidente para outro, que não é usual. Né? Não era usual. Em geral, assim, a Odebrecht pagava ali um sujeito, né? E mesmo que o outro fosse do mesmo partido, o sucessor, né? Ali abria-se outra conta. Na verdade, a conta continuou correndo. Então, por exemplo, veja-se o caso da venda da MP por 50 milhões de reais. Né? Eles não usaram isso na campanha de 2010, né? E foram usar esse dinheiro na campanha de 2014. Mas era um dinheiro já referente à venda de uma MP, se não me engano, em 2009. Que era do Lula. Que era do Lula. Foi transferido para quem? Para a Dilma. Porque aí teve o sucessor do arrecadador. Né? O arrecadador era o Pallotti e depois passou a ser o Manteiga. Mas aí o Lula tinha a conta dele rolando ao mesmo tempo. Então, dois centros, como você falou, o Lula continuou sendo um centro de poder, né, e poderoso, né, durante os mandatos da Dilma. Tanto que ele continua a ser financiado pela Odebrecht. Aliás, a Odebrecht, se você for olhar, você olha ali os pedidos de abertura de inquérito, desde os maiorais até os peixes menores, a Odebrecht é o seguinte, ela pagava propina por serviços já prestados, por serviços que estavam sendo prestados e por serviços que poderiam ser prestados. Há casos de deputados que receberam dinheiro, no Caixa 2 diz assim, para uma possível parceria em função do seu desempenho. Então, a Odebrecht, como nós escrevemos e já comentamos, criou o mercado futuro da propina também, como entendeu? Assim? Apostava no sujeito. Olha, esse sujeito aqui pode nos dar alegria. Então, vamos financiar a campanha dele, né, em função do desempenho dele. Aí o sujeito, por exemplo, aquele Cláudio Melo, lá em Brasília, fazia aproximação, é um dos diretores da Odebrecht, que era um lobista, né? Mor, fazia aproximação e dava uma grana para o sujeito, né? Porque o sujeito poderia, no futuro, favorecer a Odebrecht. Então, assim, era um esquema que se espraiou sob a bênção, evidentemente, dos partidos que estavam no poder naquele momento, dividiam o poder naquele momento, PT e PMDB. O senhor Michel Temer, aliás, há uma certa controvérsia no meio jurídico se ele deveria mesmo ser deixado de lado, porque ele está envolvido ali naquela negociação do dinheiro que o Padilha pegou em 2000 para 2014, em outras negociações de Petrolão. Ele foi deixado de lado porque a presidente da República e o presidente da República, segundo a Constituição, na interpretação do PGR e também do ministro Fachin, só pode ser processado quando está no poder, por algum crime cometido no exercício da sua função. Né? Mas há, no meio jurídico, uma certa controvérsia. Como é que pode deixar o Temer, né, sair liso de inquéritos, né? Inquéritos, não estou falando aqui de condenações, de inquéritos, em que ele também figura. São coisas do Brasil. Né? Mais uma vez, voltamos à excrescência do foro privilegiado, né? Porque isso é prerrogativa de foro também, né? Não deixa de ser. Já tem aí um povo falando que vai pedir para tirar o foro privilegiado. Agora, nesse caso a caso, vai ser uma loucura, né? Esse caso aí, para a gente apurar. Agora, quem é que sobrou de fora, né? Sobrou alguém... Olha, pessoas que eu vi que sobraram. De ex-presidentes vivos, só sobrou o Sarney. Vocês vejam o que é o destino. Aí recebo ontem um tweet assim... Vou dormir o sono dos justos porque não estou na lista. Paulo Maluf. E não. Quem está fazendo super propaganda? O único político do Paraná que não está na lista. Roberto Requião. Não, mas olha... Bolsonaro fazendo vídeo. Então você tem uns caras agora fazendo propaganda de não estar na lista. Eu acho que para além do fato folclórico, né? Porque tudo isso entra um pouco no folclore. Isso é folclore, claro que é folclore. Porque tem cara que não...
tem cara que não está nessa lista, mas está procurado pela Interpol. Mas assim, o que eu acho interessante, Madeleine, é que nós temos neste momento, como você anunciou ali, quer dizer, não é a delação do fim do mundo, como é chamada em Brasília, na verdade a delação, como nós já dissemos, pode ser a delação de um começo de mundo. É que essa frase vocês falaram, essa frase está super famosa. Pois porque vocês falaram que não era a delação do fim do mundo, era a delação do começo do mundo. Aí, essa frase, até o Milton Neves pegou a frase de vocês. Modestamente fui eu que criei. Foi você que criou. Agora, então, até o Milton Neves, ícone do jornalismo esportivo. Milton Neves, que é nosso leitor. Um abraço pro Milton Neves, santista beijo, como Milton. Santista como eu. Mas o fato... Você também é santista? Gente, achamos mais um santista. Mas o fato é que agora ele botou essa frase lá no Twitter falando que é a melhor frase, que é isso que eu queria te perguntar. O que vem agora? Pois é, agora nós temos a chance de varrer do mapa. E eu estou falando, veja, eles vão continuar no poder até as próximas eleições. A gente vai ter que conviver com essa gente, não tem jeito, tem que controlar, tem que evitar, por exemplo, que eles consigam passar a lista fechada, né? Voto em lista fechada, que é uma maneira deles se preservarem lá, tentarem garantir o foro privilegiado nas eleições de 2018. A gente tem que, neste momento, a pressão para que não haja nenhuma reforma política, como eles falam. Aliás, o tal do Vicente Cândido também está na lista do Odebrecht, que é o relator da reforma política. E em 2018, a tendência é que essa gente seja varrida do mapa, né? Eu, por exemplo, não acho... Eu e muita gente, de fato, não achamos que seja possível que um nome desses, ainda que não esteja condenado, possa se candidatar a cargo majoritário, ou seja, a governador, a presidente da República, em 2018. Então eu acho que o que se abre agora é uma janela de oportunidade para nós brasileiros exercermos direito, de maneira, o nosso voto. Né, a capacidade de elegermos os nossos representantes. Eu acho que abre-se uma enorme avenida neste momento, e aí vão dizer que eu estou fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda, estou fazendo análise em cima de fatos. Abre-se uma enorme avenida aí para o João Dória, no caso do PSDB, porque todos os outros estão implicados na Lava Jato. Podem até se safar lá adiante, mas estão implicados. Inclusive, o padrinho do João Dória, que é o Geraldo Alckmin, que se soube que recebeu mais de 10 milhões de reais em recursos não contabilizados, né, nas suas campanhas para governador, e uma parte dele recebido por quem? Pelo seu cunhado, o senhor Ademar. Ele pode até sair-se com aquela de que cunhado não é parente, mas não é... Eu ia falar mas pior, mas eu vou ficar aqui na minha, escondido, não vou falar mais. Mas não dá para... Né, você entendeu? Não dá... Não, o que ele vai dizer, o Alckmin? Não recebeu? Os caras que pagaram estão dizendo que pagaram, né? Pagaram em espécie, né? Então, assim, o Geraldo Alckmin, que é conhecido como o Santo, né, também foi mais um tucano que foi além do Aécio Neves e do José Serra, que foi deixado, que foi, de fato, torpedeado pela Lava Jato. Então, quem sobra no PSDB? O João Dória. Aí, do lado da esquerda, bom, que você tem a Marina Silva e você tem o Ciro Gomes. No entanto, são nomes que, apesar de não aparecerem em lista de Odebrecht, estão desgastados e representam uma velha política. O que você vê é uma ascensão do Bolsonaro, pelo lado ali mais à direita, né? Você pode ter um Caiado, né? Agora, e você pode ter um nome do PSOL, né? Que vem ali pela esquerda, que vem ali pela esquerda, que pareça como novidade e tudo mais. No entanto, se você olhar, né, por exemplo, dentro do PMDB, quem sobra? Ninguém. PT esquece. Olha, o PT nem os petistas mais acreditam no PT. Não, né? E ontem eles fazendo aquele negócio lá... É a coisa mais surreal do mundo. Enquanto o Lula aparecia sendo... Eu fiquei chocada. Aparecia na lista do Fachin, né? Ele estava na televisão, evidentemente gravado, né? Mas ele estava na televisão se vendendo como o salvador da pátria, outra vez. Olha... Nós arrumamos até um vídeo aqui de uma pessoa que fez em Brasília, no Sudoeste... eu não sei como é que fala quem assiste a gente, vocês, queridos amores, rebels do antagonista. A pessoa filmou a TV e o barulho da panelaço, houve panelaço. Como estava fora. Claro, porque... E eles estavam todos no evento de apoio ao Luiz Marinho aqui,
com o Lula fazendo aquela declaração, o PT no começo tinha tanto intelectual, todo mundo ouvia o PT, a gente tinha 8 deputados, expulsou 3, expulsou a Beth Mendes, eles nem tinham feito... Não, é tudo surreal, é tudo fantasia, é tudo tapeação. Entendeu? Por exemplo, o Haddad. O Haddad que podia ser um nome do PT, também está na lista. Não, e é outro mito. Lembra aquela história? Que vocês ficam torpedeando porque vocês não podem dizer nada que ele é corrupto. Não, para não falar da administração desastrosa que ele fez aqui na cidade de São Paulo. Mas não é desastrosa, é que não avisaram que ele era prefeito fora do centro expandido. Pois é. Não avisa, a pessoa não avisa, olha, você vai exigir. Eu moro no centro expandido, foi também um desastre. Então, assim, foi um desastre. É que você não anda de bicicleta, Mário Sabino. Então, compra uma bicicleta, vai ser bicicleteiro, vai pintar, vai pichar muro, que você fica feliz. Para de condenar. Mas enfim, ele é bonito, Mário. Ele é bonito. O grande quadro que a gente vê é esse. Quer dizer, a velha política, ou os velhos políticos vão ser varridos. Mas você não. Eu vejo um risco que é o seguinte: dessas velhas raposas que não têm mais fôlego para majoritário voltarem e constituírem uma Câmara dos Deputados muito do mal e com gente muito forte, com muita musculatura política, que é uma coisa que a gente não tem hoje. Não, veja, quando eu digo que, não é que eu estou sendo aqui ingênuo, né? Eu acho que o que eu disse foi que abriu-se uma possibilidade para um novo mundo e que nós, eleitores, é que devemos construir esse novo mundo a partir da derrubada do velho, que, aliás, só existe porque nós elegemos, né? Nós, eleitores. Né? Então, assim... Agora, o Lula entra para deputado em qualquer estado do Brasil facilmente. Mas tudo bem. O Lula não poderá... Se essa gente não for inviabilizada na justiça, vai entrar. Sim, agora, veja, o que cabe a nós é evitar que isso aconteça, né? Que essas raposas, elas possam outra vez tomar conta do galinheiro, né? Então, assim, a possibilidade nunca foi tão grande, né? E, sinceramente, quem está na primeira instância, como é o caso do Lula... Vai rapidinho. Não é... Olha, esses processos nos quais ele já é réu, né? Isso aí é o seguinte, o Moro, pessoal, ele demora de 6 meses a 1 ano, tá? Um processo com o Moro. Isso é muito rápido na justiça brasileira. Aliás, é muito rápido em qualquer justiça. É praticamente impossível que o Moro não condene o Lula diante de todas as provas que estão colocadas. Ele, uma vez condenado, o Lula deve ser condenado, eu acho que até meados do ano, pelo Moro. Isso vai para o Tribunal Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que também tem sido rápido em referendar as decisões do Moro. Eles são um tribunal muito rápido. E uma vez condenado, aí o Lula vai apelar a instâncias superiores, mas preso. Porque a condenação em segunda instância já prevê encarceramento. E não pode concorrer agora, né? Por causa do ficha limpa. Porque então, o ficha limpa também é no colegiado de segunda agora, instância. senhores, tudo bem, aí no STF, a gente já disse aqui que esse discurso político de hoje, né, do Lula, não podemos tolerar a liberdade de Lula ser eleito e tal, já é um discurso visando recurso lá no STF. Mas, senhores, diante dos pedidos de abertura de inquérito, das evidências que levaram o ministro Fachin e antes o ministro Zavascki a concordarem com a abertura de investigação e com tudo que ainda virá, eu acho, sinceramente, que vai ser impossível o Lula conseguir um recurso que o liberte e o absolva no Supremo Tribunal Federal, inclusive porque os processos, eles virão agora em cadeia. Em cadeia, são mais de 15. E também, assim, o que vai acontecer é que foi feito um discurso de vitimização tão dramático que quando isso vem para a sociedade, esse discurso, no fim, funcionou contra ele. Funcionou contra a defesa, porque ele não vai mais exercer a pressão política que ele imaginava. Mas é porque não existe, mas, Madeleine, contra fatos não há versões, desculpe o lugar comum, o clichê. Entendeu? Querer dizer querer politizar um processo absolutamente judicial é ridículo.
É ridículo, você entendeu? O que o Lula vai dizer para um eleitor, né? Olha, eu tinha 40 milhões na conta da propina da Odebrecht, mas eu só levei 30 e deixei 10 lá? É muito dinheiro. Eu só recebia 200 mil reais por palestra, que na verdade não eram palestras, era pagamento a posteriori por serviços prestados ao Odebrecht. Como é que Mas isso eu da coloquei palestra, o meu, eu acho que é uma coisa que a gente precisava explicar, sobrinho Mário. Taiguara Lá para para trabalhar. para abrir uma empresa, para entrar num consórcio com a Odebrecht na África, o cara que era o que ele era? Vidraceiro? E ganhar milhões? Fale da E eu palestra. quero ver trabalhar lá no Gamec, na Odebrecht. Eu nunca vi o Taiguara lá. Pois é, Nunca você vi. estava por lá, né? Tava por lá, não. Visitei o Odebrecht várias vezes, várias vezes. E mais, esse contrato joga por terra todo o discurso de direitos humanos que o PT fez desde a sua fundação. Sabe por quê? No Por quê? que deu este contrato? A Odebrecht fechou, se eu não me engano, faz uns 2 meses. Ah, sim, a história O de termo de escravidão. ajustamento de conduta, que é o maior acordo de indenização por trabalho escravo da história do Brasil. Eu acompanhei esse processo bem de perto, desde que ele foi aberto pelo Ministério Público do Trabalho, daqui de São Paulo. Eu estive lá no local, vi os trabalhadores, não como jornalista, eu fazia vacinação dos filhos dos trabalhadores. E assim, o discurso que o PT faz aqui de direitos As condições humanos, eram inumanas, desumanas nesse assim, canteiro. para ficar desumano tinha que melhorar bem, mas tinha que melhorar pra caramba. Desumano era a minha casa que eu morava. Não, Mário, assim, o que eles se aliaram para fazer ali é uma coisa que eu não sei como a pessoa dorme à noite. Eu tenho fotos aí no meu Facebook que são públicas para vocês verem, dos lugares de onde essa gente tirou dinheiro e das condições em que vivem as pessoas que lá ficaram. É demais. É criança que brinca no esgoto como se fosse piscina, entendeu? E é esse o contrato que tá lá nesse processo. Mas você ia perguntar de palestra? O que A é? palestra que nós temos que explicar, que aí o Emílio Odebrecht falou que ele ia dar o bendito da palestra. Aí ele fala, eu dei a palestra mesmo. Não, dei a palestra mesmo, que deu dinheiro. Então, mas vamos explicar o seguinte. Sim. A palestra não é necessariamente uma palestra que vale aquilo e que o negócio é a palestra. O mercado é muito... Existem palestrantes que vivem de palestra, sim. O Emílio disse que o padrão que eles escolheram, o padrão de remuneração, era o padrão Bill Clinton. Né? O Bill Clinton, ex-presidente americano, virou palestrante, né? E ganha fábulas de dinheiro para fazer palestras no mundo, ao redor do mundo. Muito bem. Então, o tal do padrão Bill Clinton era 200 mil reais por palestra. No entanto, o que diz o Emílio Odebrecht? Que, na verdade, eles não estavam pagando pelo conhecimento do Lula. Se é que o Lula tem algum conhecimento, né? Não, eles estavam pagando, né, para o Lula por serviços prestados, pela relevância do Lula para a empresa, ou seja, pelo fato do Lula ter atuado em favor da empresa, Odebrecht, durante os seus mandatos. Então, o que é isso se não pagamento retroativo de propina? E aí o que ele faz? Para justificar a saída do dinheiro, vocês entendem? Ele sabe que ele está pagando por aquilo, mas ele vai justificar como? Ele leva, tem lá um evento no hotel, ele fala, dá um negócio aí. Fora que o fato entendeu? que o Lula fez muitas viagens, fez alguma, pelo menos a gente tem notícia, né? Para fazer palestras, na verdade ele estava fazendo lobby para o Odebrecht, né? Para outros negócios, né? Enfim, agora vai sobrar... Você acha que vai acontecer o que na eleição, Mário? O pessoal tá perguntando aqui se o Diogo Mainardi vai se candidatar em 2018. Eu acho que o Diogo não vai se candidatar, não. Eu acho que nem a prefeito de Veneza o Diogo se candidata. Não vai se candidatar a prefeito de Veneza? Gente, o Diogo não vai voltar de Veneza. Vocês podem tirar... Não tem possibilidade disso, né? Pode esquecer. Na verdade, o Diogo continua em São Paulo, só que em Veneza, né? Porque ele trabalha, o tema do trabalho, o tema dele é o Brasil, sempre foi, né?
não sei nem por que ele fica lá em Veneza, gente. Eu não ia aguentar ficar em Veneza trabalhando 19 horas por dia. Que ele trabalha. É melhor do que em Mas São Paulo, é trabalhando isso. 18 horas por dia. Eles querem o Diogo presidente e o Mário vice. Brasil, não. isso não ia senhor, dar certo. Desculpe, olha. Brasil não ia dar seguinte, certo. Primeiro, eu não sou vice de ninguém, tá? Já fui muito vice. Tomou! Já fui muito vice. Não, não serve para vice. Pensa uma pessoa que não serve para vice. Mário Sabino. Eu não sirvo. Eu já fui vice durante muito tempo e olha, sinceramente, não é uma experiência que eu queira passar outra vez. Mentira que você foi vice durante muito tempo. Fui vice na Veja, 2 dias aguentou ser vice. Não, fui vice na Veja, não fui? Fui vice na Veja. Não era o segundo da Veja? Fui vice na Veja. Mas assim, não. Esse negócio de... Não existe... Olha, ele era o segundo, mas era o primeiro. Essa coisa ele era o segundo só pro forma. Essa coisa na brincadeira aí, que a gente até acha legal, porque mostra o carinho e tudo mais, né? Pelo Diogo, e parece que por mim também. Mas o fato é o seguinte, a gente não tem nenhuma pretensão política, nunca tivemos, nós somos jornalistas, né? Nas folgas, escritores, mas não temos nenhuma pretensão política. Aliás, eu acho que eu posso falar pelo Diogo, a política caiu no nosso colo, né? Como um fardo que a gente tem que carregar. Mas que, enfim, a gente carrega tentando carregar com o mais leveza possível. Gente, vocês avaliam a possibilidade deles fazerem, sei lá, uma amizade com o Zé Sarney? É zero. O Brasil não ia ter votação, não ia ter nada. Não tem essa possibilidade. Cada um tem a sua vocação. Por que o Diogo não está gravando vídeo? O Diogo gravando... a gente gravou uma reunião de pauta. Gravou, tem reunião de pauta no canal. Tá lá. É que a gente não faz mais todos os dias. youtube.com/o antagonista. A gente ainda precisa encontrar uma periodicidade legal. É porque, de fato, a vida está muito corrida, como vocês podem ver pelo site, né? Cadê os likes, pessoal? Isso mesmo, cadê os likes, pessoal? Aqui do lado do Mário Sabino tem um lugar para vocês darem os seus likes. 8 ministros do Temer estão na lista. Não, são 9, não são? Eu já perdi a conta, mas enfim. A gente não tem mais essa conta, gente. São 8 ou 9. Muita gente. Mas o Temer tinha aquele negócio que só se virar o quê que ele tira o réu, né? Só se virar réu. Então ainda não... Atenção, nós estamos agora no pedido de abertura de inquérito. O inquérito, e aliás é uma coisa que eu bato na tecla, não existe inquérito contra ninguém. O inquérito é feito para investigar, né? Uma vez aberto o inquérito, se houver provas, é preciso haver provas para a abertura de um inquérito. No caso, o ministro Fachin acreditou que havia provas suficientes para a abertura de inquérito, pedido pela Procuradoria-Geral da República, os procuradores. Muito bem. Uma vez aberto o inquérito, vão ocorrer investigações. Uma vez que essas investigações confluam para, de fato, a culpa do alvo do inquérito, né? Então será aberto um processo, né? Aí é que ele tiraria o ministro. Isso ele já falou lá Aí, atrás. se você virar réu num processo, ele tira... olha, essa fala do Temer é uma fala de uma raposa, né? Tanto da política como do direito, né? Porque não há tempo hábil no STF, para a gente saber como tudo demora lá, para que alguém, um ministro, possa virar réu nesse espaço de tempo. Vai demorar muito mais do que isso. E se entrar tirando lá, gente. E se demorar menos, já não ocorrerá esse ano. Ele não vai virar réu esse ano. Vai virar réu já no ano que vem, quando o Temer estiver saindo. Então, assim, é pequena a hipótese, não é que eu estou dizendo inexistente, né? Mas é muito pequena a chance de um ministro do Temer virar réu em tempo recorde. Isso eu estou levando em conta, veja, não é que eu estou fazendo aqui uma previsão do nada, levando em conta o tempo que o médico, o STF, leva para abrir um processo em caso político. Sim. Que é coisa de 3, 4 anos. Bom, gente, é isso. Amanhã tem mais. E vocês estão falando aqui para eu me candidatar. Se eu já quase fui expulsa quando eu era assessora, vocês avaliam o inferno. Ela se candidata e ela sai do antagonista. Ela já sabe disso, né, Madeleine? Você tá louco que eu vou me candidatar? Imagina! Ele me afoga, gente! Vocês não sabem, aqui não é brincadeira, não! Você acha que aqui é palhaçada? Que aqui é blog? Mas olha, aqui é sério. Hoje é um dia, como você falou no início do programa, hoje é um dia
de muitos dias históricos que ainda virão, né? Porque a gente está vivendo, de fato, um período muito importante da história do Brasil, que, tenho certeza, nossos netos terão oportunidade de ler nos livros de história, né? Como uma das fases, assim, talvez a fase de maior limpeza pela qual passou este país, que a gente espera, né? E vamos prosseguir.